Sejam todos bem-vindos aqui nesse webinar do curso de Desenvolvimento Ágil de Software. O pessoal que participou durante aí o último mês, mais ou menos, desse curso, né? Fizeram várias atividades, tiveram acesso a alguns vídeos que o nosso time gravou aqui. E aí hoje a gente está em essa oportunidade de responder algumas perguntas, de interagir um pouco mais com vocês através desse webinar. Esse webinar vai ficar gravado, então depois as outras pessoas que não puderam participar nesse horário vão poder assistir a nossa conversa e ouvir aqui as nossas respostas. Então é uma oportunidade bacana para a gente compartilhar conhecimento. Eu sou o Matheus Haddad, junto aqui comigo está a equipe do Ateliê de Software, o Gustavo Canedo, a Marli, ali, a Patrícia, o Herbert, o William no fundo, o Efraim lá na ponta e aqui embaixo o Heraldo. Então todos eles estarão aqui respondendo as perguntas que vocês tiverem para a gente. Através do Facebook a gente já teve algumas perguntas, então eu vou acessar aqui para poder ler as perguntas que a gente recebeu pelo Facebook. Se a professora Araceli quiser também, ela pode colocar essa pergunta no chat, para que todo mundo leia, né? A primeira pergunta que a gente tem aqui, que a gente recebeu pelo Facebook, foi uma pergunta do Thiago Leonel, e ele fala o seguinte: gostaria de saber da equipe se houve algum projeto que, por ser simples demais, ou algum outro motivo, dispensou o uso das metodologias ágeis de desenvolvimento. Se sim, o projeto foi trabalhado em cascata mesmo? É uma pergunta até polêmica. Quem quer responder? Um projeto muito simples que não precisou usar métodos ágeis, aí usou cascata mesmo. O que vocês acham disso? Bom, quando você começa a trabalhar utilizando métodos ágeis, você transforma qualquer projeto que é complicado em simples. Não no sentido que ele passa a ser simples, mas é que você precisa dividir ele em simples tarefas. Todas as tarefas que ele possui, você vai dividir em pequenas tarefas para você atuar em cima dele. Então, na verdade, você já costuma trabalhar com o simples. Então, você pega o complicado e simplifica antes. Então, quando você pega um outro projeto que já é simples de início, é o mesmo procedimento dos outros projetos, né? Você acaba não alterando tanto. Bacana. Mais alguém quer responder alguma coisa? Em relação ao projeto, acho que foi feito por diário. Todos foram. Eu acho que nesse contexto de um projeto muito simples, que não precisa usar metodologias ágeis, que daria para usar a cascata, significa, eu já sei exatamente tudo que é para ser feito e nada vai mudar. Eu acho que um projeto desse tipo só num contexto de sala de aula, de repente. Acho que nem uma calculadora deve fazer assim. Né? Então, assim, realmente é uma coisa muito pontual, onde a gente já conhece tudo, tem domínio de todos os requisitos, e nada que acontecer ao redor do projeto vai mudar o projeto. Acho que é interessante até essa percepção do simples. A gente já presume que ele é simples. Tem vários projetos que a gente começa ele achando que ele é simples. A gente até estima determinado tempo e com o desenrolar do projeto, as coisas vão se complicando, o tempo vai aumentando, justamente pelo fato de a gente não ter esse pleno conhecimento ainda de o que contempla todo o projeto. Então, mesmo ele sendo simples, vale a pena começar de uma forma ágil, que talvez ele se complique no meio do caminho. Bacana, mais seguro, né? Legal. A gente tem uma segunda pergunta aqui da Jéssica. A Jéssica, inclusive, fez duas perguntas, né? A primeira pergunta dela é: até que ponto é viável utilizar o Kanban em grandes equipes e grandes projetos? Com que frequência deve ser atualizado? Qual é o custo dessas atualizações? É utilizado de forma física ou virtual? Antes do pessoal responder aqui, só explicar que o Kanban é um método ágil que te ajuda a controlar e visualizar o fluxo de trabalho. Então, a ideia é que você consiga tornar visual o trabalho que está sendo realizado e consiga entender o fluxo, a maneira como o trabalho está acontecendo. E aí, a partir dessa visualização, desse acompanhamento, desse controle, você pode melhorar o fluxo, né? Você pode querer aumentar a velocidade da entrega ou priorizar as coisas mais importantes quando você visualiza tudo o que você precisa fazer. E aí, em projetos grandes, qual é o impacto de se usar Kanban? Quem quer falar sobre essa? Eu acho que o Kanban é uma das principais ferramentas
do método ágil, né? Você não utilizar Kanban ou qualquer outra forma. Se você não usar o Kanban, talvez você não esteja praticando métodos ágeis. Ele deixa muito visível todas as tarefas que precisam ser feitas, né? Então, o que acontece é o Kanban ser modificado de projeto para projeto. Então, você pode, o mais simples seria aquele de 3 colunas, né? E de acordo com o projeto, da complexidade, da duração, ele pode ser adequado para que seja utilizado da melhor forma. Eu não vejo métodos ágeis sem o Kanban. Bacana. Lembrando também que o Kanban pode ser um quadro, né, para representar as tarefas, como o Herbert disse, e também pode ser uma metodologia, onde você pode aplicar algumas outras formas de controle e tomar algumas decisões sobre a gestão do trabalho, observando como o Kanban está reagindo ao que está sendo proposto. Tem uma pergunta que a professora Araceli colocou ali no chat, que tem a ver com o Kanban também, que é: a gente vai usar um quadro por equipe ou um quadro por projeto? Acho que depende. Você pode usar um quadro por equipe, um quadro por empresa, um quadro por projeto. Depende muito da necessidade daquela equipe, daquele projeto. Então, você pode usar, inclusive, um quadro para a equipe inteira e pequenos outros quadros para o projeto, né? Você não é limitado a usar um único Kanban para gerenciar tudo. Você pode usar vários Kanbans também. Muitas vezes você pode fornecer o acesso ao Kanban até mesmo ao cliente, né? Quem está esperando o produto, para ele poder te ajudar a priorizar ou para ele conferir como anda o status da sprint, por exemplo. Aí nessa situação, você tem um Kanban para o projeto faz um pouco de mais sentido, né? Para ele não envolver com itens de outros projetos que talvez nem seja da empresa dele, né? Então, aí talvez se focar no projeto. Então, depende mesmo de como a equipe vai trabalhar e como os itens vão ser puxados, tem que analisar cada caso e precisa mesmo a equipe analisar, né? E a equipe que vai usar o Kanban, ela tem que estar confortável com o Kanban que está sendo utilizado. Tem um detalhe também na pergunta, que era a frequência que precisa ser atualizado, né? E é muito importante que ele seja atualizado todos os dias, né? Inclusive, uma das cerimônias do Scrum é a reunião diária, onde você atualiza o Kanban nesse momento, né? Com toda a equipe presente. Em relação aí na primeira pergunta, falando sobre usar o Kanban físico ou o Kanban virtual, os dois são bons, né? Depende muito do cliente que você está trabalhando, da equipe que você está trabalhando. Tem empresas que muitas pessoas estão trabalhando de home office, estão trabalhando em casa ou em outra unidade de negócio, em outro local. Então, para que todos consigam acompanhar, o Kanban virtual fica muito mais prático, muito mais interessante. Isso já aconteceu até mesmo aqui no WebGo, a gente tinha uma época, o Herbert, que não estava aqui com a gente. Era muito mais tranquilo a gente ter um Kanban online, um Kanban virtual, para que pudesse acompanhar, porque a gente tem um quadro aqui movimentando e não conseguindo acompanhar, ou seja, parte da nossa equipe estava remota. Isso acontece com várias empresas. Agora, se elas estiverem todas no mesmo local, é indiferente. Isso vai do que a equipe combina. Se a equipe se sente confortável em trabalhar com o Kanban físico, tranquilo. Se a equipe se sente confortável em trabalhar com o Kanban virtual, também é tranquilo. Não existe aí uma regra nesse caso. A única coisa que a gente sempre fala é que quando a gente começa a trabalhar com qualquer metodologia ágil, principalmente no caso do Kanban, a ferramenta não pode ser aí um empecilho, um obstáculo para que a gente aplique essa regra, para que a gente aplique essa metodologia, na verdade, né? Então a equipe pode decidir se o mais simples for um Kanban físico, é o que vai resolver o problema naquele momento, vamos usar o Kanban físico. Se em um determinado momento aquilo lá já não está mais sendo legal, já não está comportando mais, nada impede de partir para o Kanban virtual ou ir melhorando, aplicando até outras ferramentas, outros métodos, à medida que for surgindo a necessidade, mas ela não pode ser um empecilho. E sobre o custo disso, claro, você vai gastar um tempinho criando as histórias, desenvolvendo histórias, mas é justamente esse tempo que você para para escrever as histórias, você acaba refletindo sobre o código que você vai fazer, sobre a metodologia que você vai utilizar para resolver o problema. Então não é um tempo perdido, é justamente o contrário. Você limpa a mente dos seus problemas e vamos pensar nessa história. Vamos todo mundo aqui escrever ela de uma forma mais simples possível para ser resolvida da forma mais simples possível. Então não é um tempo perdido, não é um tempo gasto, não é um custo.
Bacana. O Kanban é uma ferramenta de gestão visual. Então, ali na pergunta complementar dessa do Kanban, tem ali uma questão que é a seguinte: os cartões que estão no Kanban geralmente têm o nome do desenvolvedor. Como é que a gente atribui quem está fazendo o quê? Como é que a gente visualiza isso? Aqui a gente utiliza foto, né? A gente coloca os avatares dos desenvolvedores ou de quem estiver participando. Se tiver um cliente, a gente vai lá e coloca o nome dele, sempre do lado do post-it, porque as pessoas sempre estão trabalhando em uma tarefa. Legal. E também tem a questão das próprias pessoas se atribuírem as tarefas, né? Elas combinarem com a própria equipe o trabalho que tem que ser feito e ela escolher a tarefa que ela vai fazer como um acordo com os outros. Então, não é uma atribuição de alguém para a equipe, né? Mas é a própria equipe consciente do trabalho que vai ser feito para poder escolher o Kanban, no Kanban, a tarefa que vai ser feita. Geralmente também, aí, o cartão, a tarefa, só tem um executor, ela vai para a execução. Enquanto ela está na lista de tarefas a ser feita, ela não tem ninguém responsável. Ela só passa a ter um responsável quando ela vai para o quadro de execução. Bacana. A outra pergunta da Jéssica aqui tem a ver com programação em par. Então, sobre programação em par, me pergunto como ocorre uma situação real em uma empresa. Existem conflitos? Como trabalhar com pessoas sem ter afinidade? Como as equipes são formadas? Quais problemas ocorrem quando o nível de conhecimento é bastante distinto? Como gerenciar a competição entre a dupla? Então, vamos repartir a pergunta em pequenas perguntas, né? Então, a primeira coisa é: como acontece a programação em par numa situação real? Alguém quer dar um overview, uma explicação geral? Eu acho que o jeito mais simples de se possa imaginar, né? São duas pessoas, por mais, vamos dizer, óbvio, né? São duas pessoas no mesmo computador, praticamente. Então, um é o piloto, o outro é o piloto. O piloto vai, na vez do piloto, né, ele vai programar ali, vai fazer as tarefas, né, com o mouse e teclado, depois eles vão trocando, né? Mas, referente à troca de conhecimento, se tem alguém mais experiente, com mais conhecimento e outra pessoa com menos conhecimento, é legal que a pessoa com menos conhecimento aprende e consegue chegar, depois de um certo tempo, no mesmo nível da pessoa com mais conhecimento. É mais fácil de distribuir todo o conhecimento técnico daqui. Bacana, né? Promove a propriedade coletiva do código, né? Todo mundo fica conhecendo da maior parte do código, principalmente se as duplas trocarem, né, durante a semana, assim, além de ajudar a dar foco no trabalho, né, e aumentar a qualidade do que a gente está fazendo. Então, a programação em par é uma prática ágil justamente porque promove vários dos princípios lá do manifesto ágil numa única prática, né? Talvez seja a prática para começar a adotar métodos ágeis mais recomendada, talvez, né? E aí, uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, junto com essa, né, no meio dessas que a Jéssica fez, que é o seguinte: como trabalhar com pessoas sem ter afinidade? Como as equipes são formadas, né? Tudo aqui que a gente está falando, está explicando, a gente está partindo do pressuposto que somos uma equipe. E o que é uma equipe, né? Uma equipe é um grupo de pessoas que concordou em trabalhar junto, em atingir um objetivo compartilhado, que têm capacidades diferentes, mas que se complementam durante o trabalho e que estão aqui para arcar com as consequências do trabalho que estão fazendo juntos, né? Seja uma consequência positiva, seja uma consequência negativa. Então, quando dá certo, todo mundo comemora, quando dá errado, todo mundo também é responsável pelo problema, né? Pelo erro. Então, é claro que as pessoas têm que se conhecer. É claro que as pessoas têm que saber como trabalhar, como lidar com cada um, como se comunicar. Né? É importantíssimo que exista uma relação entre as pessoas para que a gente possa fazer um trabalho em equipe. A gente nunca vai ter uma equipe entrosada. Né? A gente pode tentar pensar num outro contexto para ficar mais fácil de entender, como, por exemplo, no time de futebol. Se os jogadores não se conhecerem, se cada um não saber quais são as habilidades que
que podem ser colocadas em campo ali, como eu me comunico com os outros jogadores, como eu me posiciono em relação aos outros jogadores para a gente ganhar o campeonato, que é o objetivo compartilhado entre todo mundo, é claro que esse time não vai dar certo. Então, quando a gente fala de programação impar, eu falo dela acontecendo no contexto onde já temos uma afinidade, já somos conhecidos, já tem uma relação mais próxima com as pessoas com quem eu vou parear, até para estar aberto a aprender e ensinar. Senão não vai ter troca de conhecimento em lugar nenhum se você não tem afinidade com a pessoa, né? Basta lembrar daqueles professores que você não gostava quando você era bloqueado para aprender com ele. Então a ideia é que você realmente tenha uma afinidade com as pessoas antes de programação impar, né? Senão vai ser de mentira, né? Um vai falando para o lado enquanto o outro faz o trabalho. É meio como que equipe de trabalho de escola, né? Quando você fala, vamos fazer um trabalho em equipe, as pessoas que têm mais afinidade acabam se juntando rapidinho para fazer um trabalho, né? Então, tem um processo também, só complementando essa parte, que todo esse tempo que a gente já pratica os métodos ágeis, a gente conseguiu melhorar muito o nosso processo de contratação, né? Então, a gente tenta replicar o nosso ambiente de trabalho quando a gente vai contratar alguém. E todo mundo da equipe participa desse processo de contratação. Então, reduz muito, muito todos esses problemas relatados, né? E vários outros que a gente já passou também. Hoje é muito melhor, essa afinidade consegue uma afinidade muito grande para quem está entrando na equipe. Porque a gente já consegue reproduzir na entrevista os comportamentos que a gente precisa, ou conhecimento, como é que ela se comporta no nosso processo de desenvolvimento de software. Em relação aos níveis de conhecimento diferente no par, é interessante que isso até favorece mais essa troca de conhecimento, né? Porque numa equipe onde as pessoas não trabalham em par, às vezes uma pessoa que tem um conhecimento maior, ela pode não estar tão acessível por conta da rotina do dia a dia, para compartilhar o seu conhecimento com pessoas que estão ali. Do outro lado, essas pessoas que estão com um nível menor de conhecimento, às vezes se sentem intimidadas a aproximar de alguém que tem um conhecimento maior, com medo, com vergonha de perguntar, ou de entender uma tecnologia, uma linguagem, um framework, ou qualquer coisa assim. Então, no caso da programação em par, ela já favorece que essas duas pessoas estejam ali trabalhando juntas, né, e essa troca é muito dinâmica, muito rápida, favorece esse compartilhamento, essa troca de conhecimento, acontece de uma forma natural, sem ter uma cerimônia para que isso aconteça, ou sem ser constrangedor, intimidador para que isso aconteça. O que é muito importante também para que a programação em par dê certo, é que o par tem objetivos em comuns. E a gente ainda volta lembrando do nosso Kanban. O Kanban define a história que você vai trabalhar. Se ela foi bem escrita, se ela foi bem trabalhada, o formato dela, o par, quando inicia o item, já tem um objetivo comum, é terminar aquela história. Então já está alinhado o que ele precisa fazer. Então, dessa forma, não existe concorrência entre o par, porque o objetivo é único. Exatamente, a competição, se ela existe entre as pessoas que estão trabalhando em par, tem alguma coisa errada, né? Porque a ideia é que os dois atuem como uma equipe, como uma pequena parte da equipe para alcançar um pequeno objetivo relacionado a um outro maior, né? E aí teve uma pergunta ali da Franciele no chat, onde ela colocou assim, ó, e como vocês promovem essa interação? Com dinâmicas? Quem quer falar? Primeiro a gente promove com o ambiente, né? Que é um ambiente bem tranquilo, onde todos podem sugerir coisas novas, ou propor situações diferentes até mesmo para a gente interagir. Como talvez jogar um jogo de videogame ou um jogo de baralho em algum momento para a equipe conhecer um pouco mais. Outras atividades, como fazer um lanche junto. Almoçar junto, tomar café. Estar junto mesmo. São coisas que fazem pessoas se aproximarem, né? Não tem nenhuma tática. E é interessante, o Herbert falou disso agora há pouco, né? O processo, na verdade, começa na contratação. Aqui no ateliê, a gente sempre costuma dizer que é mais importante a gente olhar para o fit cultural de uma pessoa, né? Então, quando a gente vai contratar, a gente não procura analisar o currículo, como muitas empresas fazem por praxe no mercado. A gente procura ter conversas, entender a situação da pessoa, analisar a realidade dela, trazer ela para dentro do time aqui, e todo mundo em volta dela, conversar mesmo, não é uma entrevista, mas conversar, saber do que ela gosta,
conhecer ela como pessoa mesmo, para ver se ela vai se encaixar. A gente olha para a pessoa e fala assim, é o tipo de pessoa que eu gostaria de trabalhar com ela no dia a dia. Se ela passou dessa etapa, se ela tem conhecimento técnico bom ou não, isso aí a gente consegue adaptar no dia a dia e transferir esse conhecimento, ou ela transferir talvez o conhecimento dela para a gente, né? Mas o mais importante é o fit cultural. Uma vez resolvido isso, no dia a dia fica muito mais simples. Como o William falou, a gente já tem um ambiente que é legal, que favorece muito. Aqui as pessoas se sentem à vontade de almoçar junto. A hora que vai tomar um café, a gente normalmente para parte da equipe, toda a equipe, quando é possível, para tomar um café junto, jogar a conversa fora, jogar, divertir, até não só aqui dentro do nosso ambiente, mas até fora mesmo. A gente procura praticar essas atividades justamente para facilitar esse entrosamento das pessoas. Bacana, eu acho que conseguimos responder todas as pequenas perguntas que a Jéssica colocou aqui nessa pergunta sobre programação em par. Passaram algumas perguntas ali sobre Kanban, vou responder rapidamente. A Araceli perguntou se a gente já usou Kanban físico e virtual, como isso mudou. A gente já falou sobre isso, a gente usou os dois, né? A gente usa um físico e agora está tentando ir para o virtual de novo. Isso depende da situação, do contexto. A equipe tem as rédeas para poder escolher como fazer isso, né? Se vai usar um físico, se vai usar um virtual. Inclusive, teve uma época que a gente desenvolveu uma ferramenta de Kanban própria, está aí parada em algum lugar. E hoje a gente usa bastante o Trello, que foi uma outra pergunta que apareceu ali no chat, sobre se a gente usa o Trello ou não, né? O Trello é uma ferramenta virtual, basta acessar o site, trello.com, e aí você consegue criar seus Kanbans, né, seus boards virtuais e compartilhar com outras pessoas para acompanhar o trabalho durante o desenvolvimento de software ou outra atividade qualquer, né? Então é uma ferramenta bem genérica, bem bacana para ser usada. Agora tem uma pergunta polêmica ali, ou uma afirmação polêmica no chat, que fiquei coçando para responder ela na hora que eu... O que está escrito ali é o seguinte, né? Explica um pouco para o pessoal porque o desenvolvimento ágil não é fazer tudo correndo, e sim a desenvolver a padronização de processos para acelerar a produção. Quem quer comentar essa afirmação? É um risco comentar essa afirmação, porque a palavra desenvolver a padronização de processos, né? Eu acho que ágil e padronização é um risco pensando os dois juntos, né? Acho que o único padrão do ágil é que você pode mudar a qualquer momento, é que você não vai seguir padrão. Então você vai ver as dificuldades e junto com o time vocês vão pensar junto os melhores caminhos, as melhores formas de tomar os próximos procedimentos. Então é isso que é ser ágil, né? É você pegar as dificuldades e analisar nelas quais são os melhores caminhos. Porque aí sim você vai tomar o melhor caminho. Agora, se você segue um padrão único, ou um processo único, que funciona para tudo, será que esse padrão, esse processo, vai te ajudar em necessidades diversas, diferentes? O que mais ocorre é problemas incomuns, né? Cada dia surge, né, problemas que a gente nunca viu antes. E aí, será que um padrão único, uma forma única vai nos ajudar? Agora, quanto a fazer tudo correndo, não é também fazer tudo correndo. Essa pessoa acertou em dizer que não é isso, né? É fazer com qualidade e fazer de uma forma que vai entregar de forma assertiva, né? Que realmente vai funcionar o problema. Bacana. Para complementar o que o William falou, a gente, quando desenvolve software com métodos ágeis, a gente tenta descobrir rapidamente qual é o melhor software a ser feito, né? O software que vai atender o cliente da melhor maneira possível, que vai entregar o valor que o cliente está procurando. Então, a gente vai se adaptando, vai tentando usar técnicas diferentes e tentando usar métodos ágeis para poder encontrar o software certo o quanto antes, para que o cliente já possa usar o software e ter o retorno sobre o investimento em cima daquele software. Então, não é uma questão da gente buscar como acelerar o trabalho que a gente está fazendo, porque a gente vai ter que descobrir ainda o trabalho a ser feito para entregar o software certo. Então, métodos ágeis foca na eficácia, em fazer a coisa certa. Em primeiro lugar, no caminho de descobrir o software certo a ser feito, é claro que a gente vai usar práticas ágeis de engenharia de software para tentar fazer isso da maneira mais eficiente possível. Então, a gente não quer criar mini processos, vários papéis, um monte de documentos para poder garantir a execução de algo. A gente quer fazer o algo certo. A gente quer encontrar o software certo a fazer em primeiro lugar. Se a gente conseguir fazer isso com eficiência,
por conta das práticas ágeis e do Kanban e do Scrum que a gente está seguindo, melhor. Mas o principal é fazer o software que funciona. É encontrar com o cliente o software que funciona. Isso é mais importante do que fazer todos os requisitos. Porque todos os requisitos são uma hipótese do que a gente acha que é necessário para o software certo. Só que no meio do caminho a gente pode descobrir que não é nada. Que muitos requisitos não fazem sentido e que outros a gente nem pensou. Então a gente não pode ficar refém dos requisitos que forem elencados. A gente tem que ficar refém do valor que a gente vai entregar para o cliente. E se isso faz sentido para ele. O próprio Scrum, o Scrum, uma das coisas que é muito pregado no Scrum é a inspeção e adaptação, né? Então, quando a gente fala em padrão, em processos padronizados, é como se estivesse colocando uma caixinha e deixando aquilo lá como um modelo que sempre será seguido, né? Quando a gente fala em inspeção e adaptação, significa a todo momento a gente olhar para aquilo que está sendo feito, se a gente vê que não está funcionando ou que poderia ser feito de uma forma melhor, é a gente se adaptar para que a gente consiga corresponder a isso. Lembra muito o termo fábrica de software, né? Assim, padronizado, é contratado, entrega no final, né? Tem essa entrega constante, essa mudança constante. É por isso que a gente chama ateliê de software. Não fábrica de software. Bacana. Tem uma pergunta aqui agora do Zedequias Ribeiro, que ele fala o seguinte: é possível usar práticas de RUP juntamente com Kanban em programação em par, considerando que RUP também é uma metodologia iterativa incremental e que não gera grandes quantidades de documentos, se preocupando mais com a qualidade do software? Vou tentar responder essa no começo, depois se alguém quiser complementar. Eu trabalhei muitos anos com RUP numa fábrica de software. Realmente ele é uma abordagem interativa e incremental para desenvolvimento. A diferença é que o RUP ele determina muitos papéis e muitos artefatos que você deve fazer para poder fazer essas entregas de forma interativa e incremental. Muitas empresas, quando olham o RUP, acabam adotando um padrão de, para cada papel, uma pessoa deve ser contratada, né? Deve assumir aquele papel. E aí você acaba tendo uma sequência de tarefas, um workflow de tarefas, onde cada pessoa é responsável por uma parte dessa execução. O que cria naturalmente um isolamento de conhecimento entre essas pessoas, né? E também para garantir que o processo está sendo executado, as empresas têm usado a documentação como prova que cada etapa foi executada. Então, muitas vezes, o foco fica muito mais em seguir o processo do que entregar o valor, né? Então, isso é o que matou o RUP, de certa forma. Tinha a boa intenção de ser interativo e incremental, mas pecou em querer microgerenciar todos os papéis, documentos e artefatos que precisavam ser criados para desenvolver um software, tentando achar que aquilo era uma abordagem genérica, de repente, para qualquer tipo de projeto, né? Então, é claro, nesse contexto, você pode usar programação em par Kanban. Eles são ferramentas úteis que convivem bem com o RUP, né? Sem problema. Mas lembra, o que você está fazendo antes é um projeto de software. Então, ficar preso a um processo, ou a um processo muito detalhado, muito refinado, que tende a ser genérico, pode ser um risco muito grande, porque isso vai tirar a sua capacidade de se adaptar. E se você não consegue se adaptar, você não consegue ser ágil. Então, o próprio nome do RUP, né, Regional Unified Process, já fala que ele é um processo unificado. Ou seja, de vários processos de desenvolvimento de software que existiam na época, alguém pegou o que tinha de bom em cada um e unificou como se aquele processo serviria para qualquer coisa. Isso já é uma forma de focar mais no processo do que na interação entre as pessoas. Então, essa é a grande crítica aí dos métodos ágeis para o RUP, por exemplo, né? Ele não é de todo ruim, mas ele também não é tão flexível como precisamos que seja, né, quando a gente desenvolve o software. O principal impacto dele na entrega de valor é justamente o excesso de burocracia. Muito processo, muito específico, né? Eu acho que ele ingessa mais do que ajuda a entregar software. Beleza? Mas alguém quer complementar alguma coisa do RUP? Bom, tem uma pergunta aqui
no Facebook ainda, essa última que está no Facebook, é a do Matheus Silva. Ele falou o seguinte aqui, ó: gostaria de saber mais sobre o papel do Scrum Master na prática. Quais são os desafios mais comuns no dia a dia de trabalho? Quais são as principais qualidades desse profissional? Quais ferramentas deve dominar? E aí, alguém quer responder essa? Eu começaria dizendo que o Scrum Master está ali para ajudar o time, né? Ele faz talvez um meio de campo, coisas que os desenvolvedores, designers, a parte que está fazendo o código mesmo, implementando software, não faria. Então, se tem algum impedimento que o desenvolvimento está sofrendo, tipo, ele vai agir para ajudar o time e para tirar esse impedimento da frente para que continue o desenvolvimento. Marcar reuniões, conversar com o PO, toda essa parte de tirar impedimento do time, o Scrum Master está ali para ajudar nessa parte, né? Eu acho que as qualidades que o Scrum Master tem que ter, a principal é ser uma pessoa política, né? Tem que saber conversar com o cliente, saber conversar com os integrantes do time, tem que ser uma pessoa que tenha uma boa articulação, né? Que consiga conviver bem em vários ambientes, até porque se ele vai resolver impedimentos, ele tem que conseguir resolver esses impedimentos, seja negociando, seja conseguindo comprar alguma coisa para o time, né? Uma outra qualidade que eu acho muito importante é que ele tem uma atuação similar de um coach, né? Então, em vez de ficar dando as respostas para o time e sempre resolvendo os problemas para o time, ajudar o time a pensar sobre os problemas que acontecem para que o time possa se desenvolver, né? Senão o Scrum Master vai virar uma muleta, né? Se ele ajuda o time a andar no começo, a ideia é que um dia ele não seja mais necessário para o time, porque o time pode ter uma maturidade. Então, tem que ser uma pessoa que ajude as outras pessoas a se desenvolver. E aí, claro, tem diversas técnicas de facilitação, diversas ferramentas, práticas, que vocês encontram pela internet, aí, inclusive, né, exercícios para serem usados em retrospectivas, né, na integração das pessoas, que o Scrum Master pode lançar a mão para poder ajudar nesse trabalho. Mas talvez a qualidade intrínseca de qualquer Scrum Master é gostar de pessoas, né? Se ele focar muito no processo, ele já está indo contra, por exemplo, né? Apesar de ser o Scrum Master, e, de certa forma, ter que garantir que o Scrum seja seguido pela equipe e ajudar a equipe a seguir o Scrum, o primeiro valor do Manifesto Ágil é pessoas e interação entre elas, mais do que processos e ferramentas. Um Scrum Master que foca mais no Scrum já está indo contra o primeiro valor do Manifesto Ágil. E aí, evidentemente, já está indo contra a agilidade, né? É claro que as pessoas são mais importantes que os processos, não há dúvida, né? Se as pessoas forem boas, elas mesmas definirão o próprio processo de trabalho. E esse é o ponto que a gente tem que conseguir, né? Fazer com que a equipe seja tão boa que ela mesma defina a forma de jogar, que ela mesma se encontre em campo para poder ganhar a partida da melhor forma, né? E não ter a dependência de um técnico ou de alguém que orienta para que isso aconteça. A situação ideal é que a equipe faça isso. O Scrum Master serve para facilitar o trabalho enquanto ele não acontece de maneira fácil. Porque depois o trabalho acontece sem o Scrum Master. Esse é o objetivo. Mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Ele pode se apropriar de técnicas de análise de negócios, análise de requisitos, técnicas de facilitação de projeto, facilitação de equipe. Mas realmente, assim, em relação aos grandes desafios que o Scrum Master enfrenta, que talvez seja a maior qualidade dele como Matheus enfatizou, na minha visão, é realmente a questão da comunicação, saber comunicar bem com o time e também comunicar bem com o cliente. Eu acho que outro ponto importante também para o Scrum Master é a percepção. Perceber quando algo não está indo bem com o time. De qualquer coisa. Tal pessoa não está legal, precisando de um tempo para ela, precisando conversar melhor. Tais pessoas estão ligando melhor, resolver esse atrito logo antes que cresça. Então, acho que percepção também é um valor muito importante para o Scrum Master.
Bacana. Temos uma pergunta nova aqui do Bruno Ferreira, no Facebook. Ele perguntou o seguinte, voltando à programação em par agora. Qual é o melhor método para a programação em par remota? Há ferramentas indicadas que possam ser usadas para tal fim e ferramentas auxiliares que são utilizadas? O que vocês na WebGo utilizam nesse mecanismo? Bom, acho que a principal ferramenta que a gente tem utilizado é o Hangout. Né? Acho que trabalhar remoto, você tem que estar conversando diretamente com a pessoa. Porque só por mensagens em texto não é uma comunicação em tempo real, vamos dizer assim. Então, a gente se apega muito ao Hangout. Quanto ao código, o código é bom que ele esteja versionado, porque facilmente as opções que você fez, a outra pessoa vai ter acesso, utilizando o Git, por exemplo. Facilmente a pessoa faz um pulo e tem acesso a tudo que você acabou de modificar. Além dessas ferramentas, a gente tem... A gente utiliza também Pomodoro, ou seja, normalmente fica 25 minutos um programando, aí faz commit, troca, o outro continua programando. Isso facilita bastante até no foco, quando a gente está variando, principalmente a distância. É uma coisa também, né? A gente compartilha muita tela, mas também você pode usar ferramentas como o VNC ou o TeamViewer para que você possa digitar no computador do seu par, né? Se você, por exemplo, precisa de usar uma ferramenta que está instalada no computador dele, ou alguma coisa que está instalada só no computador do seu par, e no seu não está funcionando, você também pode usar essas ferramentas. Fone de ouvido ajuda bastante. Idealmente, né, como você está programando em par, até mesmo no mesmo local, você tem um computador só. Então, se você está programando em par com alguém remoto, nesse caso, é claro, você vai ter 2 computadores. Mas o ideal de continuar utilizando um só para programar e o outro acompanhar, continua o mesmo, né? Então, não é 2 pessoas programando ao mesmo tempo. É uma assistindo o que está sendo feito. Então, é nesse sentido. Então, então vou ficar 2 pessoas programando e aí como que elas vão ver o que está fazendo? Uma vai estar assistindo mesmo, enquanto a outra faz. Vai ter o piloto, né, e o copiloto. Né? Não tem os mesmos padrões. Né? Tem um detalhe na programação em par remota, eu acho que a equipe aqui já fez bastante isso, já programou em par remoto por diversas vezes, e tem uma característica que eu sempre observo até como Scrum Master de alguns projetos, que é trabalhar remoto em par é mais cansativo. Não é? Exige um foco, uma atenção maior, porque a pessoa não está do seu lado, então você tem que você gasta muita energia para manter a concentração lá. O que vocês acham disso? Isso é verdade. Inclusive, se você precisa ir no banheiro, você tem que avisar, ó, vou no banheiro, já eu volto. Se você vai tomar café, você tem que avisar, ó, vou tomar café, já eu volto. E aí você tem essa preocupação de deixar a pessoa parada lá te esperando. Então, até isso, dá o foco de estar ali. Não, deixa eu ouvir o que você está falando direitinho. Isso aumenta bem mais, né? O fone de ouvido, né, como o William tinha falado, é bem importante que ele seja confortável, porque você provavelmente vai passar ali 4, 6 horas de fone de ouvido. Se você for um fone de ouvido não confortável, não vai funcionar. E o microfone também tem que ser bom, porque senão, além do áudio cortar muito, a pessoa vai escutar muito ruído do ambiente que você está, né? Então, tem que ser um áudio limpo para que vocês possam se comunicar bem. Quanto mais eficiente a conexão, o áudio, o vídeo, mais desfocado você fica do que vocês estão fazendo ali. Isso vai desmotivando, vai passando o tempo, vai desmotivando. Uma coisa importante também de lembrar sobre programação em par é que ela tem que ser feita sempre no time mais experiente. A ideia não é fazer igual eu fazia muitas vezes na faculdade. Vamos programar juntos, você faz metade, depois eu chego e faço metade. A ideia é justamente os dois fazerem juntos, as 2 pessoas entenderem o que está sendo feito, e que no início seja feito de uma forma um pouco mais devagar, para a pessoa mais inexperiente, que não conhece a tecnologia, a linguagem, aprenda mesmo, para que depois, o tempo passando, as 2 pessoas vão chegando no mesmo nível. A ideia, então, não é dividir o trabalho, eu faço um pouco, você faz um pouco, no sentido de não se preocupar com o que o outro está fazendo, é fazer juntos. Bacana. A Araceli perguntou ali no chat, né, se a gente programa em par com a empresa, com a outra parte da nossa empresa que está em São Paulo, né? Tem de tudo.
Alguns anos atrás, a gente tinha realmente metade da nossa equipe em São Paulo e outra metade aqui em Poços, e aí a gente tinha muita programação em par remoto, né? Depois a gente acabou trazendo toda a equipe para cá, porque a gente percebeu que era melhor parear fisicamente do que remoto, era menos cansativo. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o Ebert, que mora em Bragança Paulista, enquanto outras pessoas estão aqui. E mesmo as pessoas que estão aqui, elas às vezes ficam de casa, né? Trabalham de home office. E aí elas programam em par da mesma forma, né? Então, a gente tem a programação em par remoto como uma prática comum, principalmente quando alguém fica em casa, trabalhando de casa. E aí vai acabar chamando alguém aqui via Hangout para poder programar junto com essa pessoa, né? O Ebert que tem uma experiência bacana que quer falar mais um pouco, Ebert, porque você já mora lá em Bragança há uns anos. O que eu ia falar, tipo, a mais, é que é muito importante, se for possível, quem trabalhar remoto conseguir, pelo menos em algumas reuniões, estar presente junto com as pessoas com quem você pareia, porque a experiência é diferente, né, do que você estar só remoto. Então, é muito importante que, se possível, venha, compareça, vá pessoalmente encontrar com a pessoa que você trabalha remoto, com a equipe, seja como for, você trabalha remotamente, né? É muito importante essa parte. Bacana. Bom, acho que respondemos a pergunta do Bruno Ferreira. Temos mais uma pergunta aqui do Denis Xavier, ainda no Facebook, né? São perguntas que surgiram agora, no meio do nosso webinar, então bacana. Já tiveram alguma dificuldade no desenvolvimento de um software que não se adapta a uma metodologia ágil? Se sim, seria possível caracterizar essa como uma classe de software? Existe um tipo de... para usar métodos ágeis, então a gente pode classificar ele como um software especial? Sim. A gente aplica métodos ágeis até em outras áreas, sem ser desenvolvimento de software. Na vida pessoal. Tudo que a gente vai fazer, a gente aplica. Eu acho que em termos de software, eu não enxergo um software que não seja possível desenvolver com metodologias ágeis. Mas em relação ao cliente, sim, assim, um grande problema é esse. Se o cliente não estiver bem alinhado da forma como você desenvolve, da forma como você propõe entregar, e não só as versões, como o valor que ele espera, se isso não estiver muito bem alinhado, muito bem entendido, com certeza você pode ter muitos problemas durante o projeto, e isso pode acabar no projeto bem cedido. Então, isso é uma coisa que seria muito importante alinhar. Tem um detalhe, quando eu leio uma pergunta como essa, o que me vem à cabeça é o seguinte, né? Qual é a natureza do trabalho que a gente está fazendo e que jeito que faça esse trabalho? Então, vamos pegar um exemplo de fazer uma receita de bolo. Se eu quero fazer um bolo, eu posso chegar na cozinha e começar a pegar os ingredientes que eu achar que eu devo fazer, começar a misturar, e pôr um pouquinho de água, um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar, de chocolate, e vou vendo mais ou menos no olho, assim, o tanto que precisa, né, e vou tentar descobrir a temperatura do forno, o tempo que deve ficar no forno, até o bolo ficar pronto. Aí você olha para esse tipo de trabalho e pensa, não, por que você não segue uma receita? Né, já tem o tanto certinho para fazer, porque fazer um bolo já é conhecido. Basta você seguir a receita, você não vai errar. Vai sair o bolo de chocolate no final, né? Você não precisa sair experimentando, porque alguém já definiu como fazer o bolo. Então, quando a gente pensa num software, eu não penso em fazer como uma receita de bolo, porque o software ser feito não está definido. Ninguém nunca fez aquele software na vida. Talvez seja a primeira vez, no mínimo, que você vai fazer aquele software na sua vida. Né? Então, assim, eu preciso ter práticas, boas práticas, bons hábitos, para poder, dentro do processo de experimentação, do processo empírico, conseguir fazer o software. Né? E aí a gente usa métodos ágeis para poder amparar esse processo, criar restrições que te ajudem a descobrir de uma forma eficaz qual é o melhor software, assim, como é a melhor forma de fazer o software. Quando foi colocado ali no chat, por exemplo, em relação a software ligado ao governo público, eu vejo que o problema é a forma como o governo faz licitação. Né? O governo acha que fazer software é igual fazer uma obra. Então dá para você passar um ano fazendo um projeto, mais 6 meses licitando, e aí a empresa vai passar mais um ano desenvolvendo, para que quando aquele software vá para a produção, ninguém use mais.
porque já mudou a necessidade, já mudou o governo, as regras de negócio mudaram, a lei mudou, os usuários do software estão tendo contato pela primeira vez com aquele que funcionar, e aí o que a gente vê é muito desperdício quando o governo contrata empresas de software para fazer software, através de licitação. Então, assim, isso é um problema crítico do governo, inclusive, né? Existem várias iniciativas procurando formas melhores de fazer projetos de software no próprio governo hoje, né? Usando métodos ágeis, abrindo mão de usar coisas como pontos de função, por exemplo, e outras coisas mais. Então, quando a gente avalia a natureza do que a gente faz, a gente tem que encontrar um método adequado para aquela natureza, né, do trabalho. Porque senão a gente vai ficar sempre questionando um problema que a gente não está enxergando, que é tomar uma sopa com garfo. Você vai achar que o garfo está ruim, ou vai achar que a sopa está sem sal, mas não vai perceber que você está usando a ferramenta errada para fazer a coisa que você quer. Você vai estar tomando uma sopa com garfo. Então, até no governo, ainda acho que é um problema crítico por conta da abordagem que o governo dá para isso. Certo? Mais alguma coisa? Sobre a questão do governo também, a gente recentemente fez um curso aqui, e veio o pessoal de Brasília participar do curso, e eles mesmos já querem se atualizar, porque justamente o governo também está mudando a forma como ele faz a licitação. É uma pequena parte, mas eles já estão vendo que tipo, não funciona do jeito de maneira tradicional, as licitações, e algumas licitações de alguns órgãos já vêm especificando algo mais parecido com metodologias ágeis. Então, até o governo está mudando também. Legal, acho que foi uma pergunta bacana, né, para levantar. Não vejo um tipo de software que não se encaixe, talvez um cliente que não entenda, mas o tipo de software, o problema não é o software, não é o software, são as pessoas. Tem uma pergunta ali do outro tema que a gente estava conversando sobre programação em par, se alguém quiser responder. Quanto tempo vocês acham que fica legal para trocar piloto e copiloto? Eu acho que é muito da dupla, né? Mas o que a gente costuma fazer aqui, né? Pelo menos eu procuro fazer, a cada 20 minutos, meia hora, tentar trocar o piloto, ou então usando ping-pong, né? Faz um teste, o outro passa, depois troca. Então, eu acho que essas são duas maneiras fáceis de haver essa troca de piloto com piloto. Né? Sobre um programa teste e outro quebra o teste. Né? Vai resolvendo. Uma opção que tem também, muitas vezes ela pode ser utilizada, é não se preocupar com a troca, devido o piloto ele tem um conhecimento diferente do copiloto. Então, o que é ideal? É que o copiloto seja a pessoa que tem o maior conhecimento, a pessoa que mais domina a linguagem e tudo mais, e ela quer ensinar o piloto. Então, pode ser que ela fique um tempo maior, 1 hora, 2 horas, só acompanhando o piloto para ensinar a iniciar naquela linguagem. Porque uma característica também é programar talvez no ritmo mais lento. Você programando no ritmo mais lento, você garante que o mais lento está entendendo o que está sendo feito. E esse mais lento, ele vai desleixar, né? Ele vai desleixar a ponto de alcançar o nível desse mais rápido. Então, às vezes, você não se preocupa tanto com a troca, mas o que é mais importante é a pessoa que ela sabe mais, a pessoa não sair fazendo na frente sem que o piloto não esteja acompanhando. Então, o que for necessário, o que for preciso para manter esse acompanhamento é válido. Seja uma troca constante, ou seja, a pessoa permitindo acompanhar o código, né, no ritmo do que está aprendendo. Bacana. A gente não tem mais perguntas aqui no Facebook, né? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa no chat, mas para a gente já ir para o encerramento aqui, vou pedir então para cada um de nós aqui, né, falar o que acha de maneira geral sobre o desenvolvimento de software, né? Como que isso entrou na sua vida, como que você percebe isso e como que isso te ajudou ou não no trabalho. Quem quer começar? Bom, eu iniciei uma empresa que ela não utilizava metodologias ágeis de software. E lá eu pude experimentar o método cascata, como se fosse puro mesmo, né? Porque eu recebia todo o projeto no documento e eu tinha que sair projetando em cima daquilo. E se eu percebesse que tinha alguma alteração no software que precisava ser feita, eu tinha que reportar primeiro ao planejamento, né? O planejamento refazia a documentação,
depois que a documentação era refeita, e aí que eu tinha liberdade de estar alterando o software. Então, assim, eu não podia, eu evitava ter mudanças, porque mudanças eram burocráticas para mim. E aí eu vi que aquilo não funcionava, que aquilo não agradava o cliente. Eu tinha que entregar um software que não agradava o cliente, primeiro eu tinha que cumprir o combinado. E aquilo me desanimou bastante, sabe? Me desanimava bastante. E aí, quando eu conheci as metodologias ágeis, no começo, é claro, eu usei como, é uma caixa de ferramentas que eu vou usar para o programa melhor. No começo eu usei dessa forma. Mas quando eu pude aprender o valor de cada daquela ferramenta que eu estava usando, de cada recurso que a metodologia ágeis oferece, aquilo passou a fazer parte da minha cultura. Então, hoje, quando eu vou desenvolver um software, eu não pego uma caixa de ferramentas de escolha melhor. Não, eu já tenho uma cultura amadurecida sobre como é desenvolver um software com qualidade, que é utilizando metodologias ágeis. Bacana. O próximo que eu vou responder, se quiser também comentar um pouquinho sobre o TDD, a Araceli perguntou ali, se quiser responder, englobando o TDD, seria bacana. Só complementando a resposta do William, antes de ir na Navigou, eu trabalhei uns 6 meses em algumas empresas, umas 2 empresas, eu trabalhava numa empresa que ela era quarteirizada, desenvolvia o software para Bradesco, no Internet Bank do Bradesco, da parte de pessoa jurídica. Foi bem parecido com a experiência do William, que eu precisei alterar um método, e demorou 4 dias para eu ter a resposta. Tive que falar com o chefe, que teve que mandar para a empresa terceirizada, que aí sim chegou nos analistas de negócio do Bradesco. E demorou mais 2 dias para a resposta voltar, e a resposta era não. Simplesmente não, então ficou do mesmo jeito, e eu tive que achar outra solução lá e contornar o problema. Mas foi rápido essa transição, eu já entrei na WebGo, e quando eu entrei já estava iniciando os métodos ágeis, já estava toda a comunidade sendo formada, já passou por bastante coisa, bastante modificação. Isso já foi 2008, né? 2008. E de lá para cá a gente já amadureceu bastante. Assim, eu hoje não vejo outra forma de desenvolver software. Né? Eu acho que se adequou bem, assim, ajudou bastante na entrega de valor para o cliente, né? Das histórias que a gente já ouviu de software não sendo entregues ou sendo entregues pela metade, ou sendo entregues e não sendo possível usar o software. E hoje a gente entregando software com 2 semanas, com 4 semanas, não é o software completo, mas o cliente já tem um retorno de investimento que ele está fazendo. Acho que um dos maiores desafios que a gente tem mesmo hoje, né, depois de tanto amadurecimento, é clientes novos e a gente conseguir fazer com que eles entendam essa nova metodologia, que muitos, quando chegam para a gente, já chegam com dores, dizendo que já tentou contratar 3 empresas de software e não deram certo. Então, ele já chega um pouco calejado. É uma forma diferente que a gente tem para entregar o software. Né? E a gente tenta passar isso para eles, e às vezes eles não acreditam que a gente consegue entregar para eles com tanta rapidez alguma coisa. Assim. Sobre a pergunta da Araceli, sobre o TDD, eu acho assim, a programação em par, tanto programação em par como o TDD, eu acho a coisa mais difícil de se vender no desenvolvimento ágil de software. Como 2 pessoas no mesmo computador vão conseguir produzir um software melhor ou mais rápido do que uma pessoa com computador, tipo, cortando a quantidade, diminuindo 50% a velocidade de trabalho. Ou como eu fazendo mais código, né, eu vou ser mais ágil do que programando testes e código, ou programando só o código. Então, assim, existe um certo preconceito de quem não conhece o TDD ou programação em par. Mas a minha experiência na WebGo, sobre TDD e programação em par, que eu também tinha esses preconceitos, foi justamente o contrário. Eu vi como melhora eu ter alguém me ajudando a desenvolver meu código e eu fazendo meu código sendo testado antes, ou me dando uma segurança maior para fazer meu código, me dando uma segurança maior para colocar meu código em produção sem medo, sabendo que meu código está sendo testado. E o TDD também ajuda a gente mudar o nosso mindset de programação. A gente deixa de ficar focado no código e
em linguagem, em técnicas de programação, e foca no problema em si. A gente vai fazer o mínimo do código necessário para resolver o problema. Então, você não vai ficar tipo, dando voltas no seu código. Você faz aquilo que é necessário e pronto. Então, o TDD não é só uma técnica. Ele muda o seu jeito de programar. Tipo, depois que você entra na vida do TDD, não tem mais como sair. Eu não consigo mais programar sem TDD. O TDD ele ajuda muito no design do código, né? E ainda trabalhando em par, é um salto muito grande de qualidade do código, né? E ele a grande vantagem dele é a longo prazo, né? Não é tipo no instante ali que você fez só, né? Do design. É a longo prazo. Tipo, se você precisar fazer uma alteração, você tem um código que garante que aquilo tem uma resposta certa, né? Que você fez para que aquilo retorne um devido valor. Se por acaso alguém alterou aquele código e o teste quebrou, é porque tem alguma coisa errada. Ou o teste não está cobrindo tudo que deveria cobrir. Né? Então, é doloroso, mas a prática leva você a melhorar bastante. Tipo, com o tempo, é o que eu... você consegue Muda o mindset. Isso, você muda o mindset para poder sempre fazer com TDD. Você não consegue fazer sem TDD porque você se sente inseguro fazendo sem TDD. É a prática mesmo. Se você tentar uma vez e desistir, não vai dar certo mesmo. Você tem que insistir no TDD. Essa questão do mindset é importante, ter na cabeça de todo desenvolvedor. Eu acho que acontece a mesma coisa. Quando alguém te apresenta um problema, fala, eu preciso de um software que faça isso, aquilo e aquilo outro. À medida que a pessoa está falando, o desenvolvedor já vai viajar ali, já vai imaginando, vou usar tal classe, tal biblioteca, tal BPM, vou usar tal banco de dados, vou fazer uma telinha assim assada. É natural todo mundo já começar a criar a solução na sua cabeça, né? Então, quando a gente fala de TDD, a primeira coisa que acaba caindo por terra é justamente isso, porque a pessoa tem que pensar e praticar primeiramente num teste, para que tudo aquilo que ele está pensando lá na frente seja mais enxuto, mais limpo e com mais qualidade. Essa mudança de mindset que eu acho que é a maior dificuldade, né? Como o Everett falou, é só prática realmente, o exercício contínuo que acaba levando a essa eficácia. É uma técnica voltada para eficácia. Você faz passar no teste, então você não fica preocupado em escrever muito código. Você vai escrever um código o suficiente para passar no teste. Você é direcionado pela eficácia. E aí eu fiquei ouvindo vocês falando de mindset, né? Se tem que mudar o mindset é porque outro foi criado. Né? E esse outro mindset é a forma como a maioria das pessoas aprende a programar. Né? Então você aprende a programar não direcionado a fazer o software certo, mas em fazer o código que precisa ser escrito ali, né? De uma forma não muito direcionada. Então, assim, imagina só, e se você tivesse aprendido na faculdade ou no curso de computação, mesmo sozinho, a programar só com TDD? Se você não conhecesse outra forma, como seria, né? Percebe? Eu acho que essa que é a dificuldade, porque se cria um mindset realmente de não fazer um código direcionado para resolver o problema. Né, específico, quebrando o problema em problemas menores e explicitando isso num teste que vai trazer uma solução para aquele pequeno pedaço do problema. E aí resolver aquele pedaço implementando o mínimo de código possível. Né? Tem um princípio do Manifesto Ágil que é a simplicidade, que é a arte de fazer menos coisas, é essencial. O TDD está possível por conta disso. Faço o mínimo de código possível. Mínimo de código possível significa menor chance de ter erros. Menos código, menos erros. Né? Menos código, mais fácil da manutenção. Ou menos manutenção. Então, assim, está muito direcionado com o que a gente precisa ter para ter um suporte para ser ágil. Porque se você tem muito código, vai ser difícil você mudar. Se você tem muito código, vai ser difícil você analisar para mudar o método. Então, se você tem coisa mais enxuta, mais refactorada,
mais adequada para aquele problema específico, você vai ter coragem de ser ágil. Você vai ter coragem de alterar o código e saber que vai ter testes que não vão deixar seu código quebrar, porque eles estão lá te dando segurança. Aí você pode ser ágil. Quantas vezes na minha carreira, antes da WebGo, que eu tinha que mexer no código lá do super mega RP da empresa, eu ficava morrendo de medo, né? Nossa, se eu mudar isso aqui, será que vai afetar outro lugar? Né? E aí você ficava sempre, e sempre acontecia, né? Você mexia no pedaço, zoava o resto. Então, assim, é bem problemático. E TDD te dá essa rede de segurança, né? É como se você pudesse pular de um trapézio sabendo que bem embaixo é uma rede que, se der algum problema, você vai estar protegido, porque eles vão te alertar que algo quebrou. Então, acho que TDD, né? Esse trio aí, né? TDD, programação em par e refatoração, é o mínimo que você precisaria para fazer um código ágil. Né? Um código que seja fácil de mudar, fácil de ser adaptado. Isso facilita muito a entrada de uma pessoa nova num projeto que já está rodando também, né? Porque às vezes uma pessoa nova ainda tem uma dificuldade de entender o que foi feito ali no trecho de código, o que ele está fazendo, mas ao passo se você entender ali o teste, qual que é o objetivo daquela rotina ali, fica mais fácil você entender o código, fica mais fácil você entender qual que é o resultado esperado, de dar manutenção daquele código e implementar além dele. Mas alguém quer falar sobre como é que é a sua experiência ou como é que foi a sua experiência com a adoção de desenvolvimento ágil de software? Bom, eu posso dizer que na empresa onde eu trabalhava, a gente tinha várias soluções e elas não tinham nem teste e nem muitas coisas, né, que deveriam ter uma aplicação. Por exemplo, chaves estrangeiras, várias coisas básicas para se construir, né, uma aplicação. Ela era um sistema legado, que veio de um sistema legado, então muitas coisas eram difíceis. E à medida que ia trocando as pessoas da empresa, mais ainda ficava difícil, porque menos a gente sabia sobre aquilo. Então, além de ser muitas aplicações, uma linguagem antiga, que muita gente não dominava, a gente ia fazer uma mudança, a gente fazia a mudança em 20 minutos, passava 4, 5 dias testando aquela mudança. Porque a gente tinha que testar, além da mudança, se todos os softwares que se comunicavam com aquele ainda funcionavam corretamente. E a coisa mais difícil que era fazer uma mudança, por mais simples que fosse, não quebrar 3 ou 4 partes de outros softwares que se comunicavam. E com o TDD isso resolve muito bem, porque você sobe o teste, você faz essa mudança, roda o teste, funcionou, você vai para o outro. Você roda o teste no outro, está funcionando, você vai para o outro. Em pouco tempo você tem um tempo de resposta. Né? Nessa empresa onde eu trabalhava, a gente demorava para testar, por exemplo, uma aplicação de estoque, era quase um mês para a gente testar todas as formas, todos os fluxos. Né? O teste pode ser testado, por exemplo, no final de semana, deixa o computador rodando lá. Então, a forma, né, de usar TDD ajuda muito, inclusive, nisso. Bacana. Mas alguém quer falar? Eu só queria dar uma dica sobre o TDD, para quem não viu o valor. Tem uma coisa que eu gostei muito de fazer, que é, se você tiver a oportunidade de ter um código, tiver um método que seja bem extenso, sei lá, 50 linhas, 40, 50 linhas, e aí você pega um amigo seu e refatora esse código usando o TDD. Que aí vai unir os 3 pilares que o Matheus falou, e vocês vão ver o valor do TDD. Vocês vão conseguir extrair esse código, trechos desse código para outros métodos. Aí você consegue ver o design e o valor que o TDD traz para o código, né, para a equipe. E se vocês tiverem uma situação dessa, conseguirem reproduzir isso, eu acho que vocês vão conseguir entender bem o valor do TDD. Bacana. Tudo bem? Em relação à experiência, a minha experiência antes das metodologias ágeis, profissionalmente foi muito frustrante, foi muito decepcionante mesmo. Trabalhei durante muito tempo numa empresa que usava muito pouco ou nada de metodologias ágeis, e os resultados sempre eram muito catastróficos por vários motivos, e isso me frustrou muito sempre. Quando você não utiliza metodologias ágeis, por exemplo, a primeira coisa que acontece é criar um distanciamento entre o cliente e entre o desenvolvedor ou entre a empresa desenvolvedora.
Para alguns isso é bom, para mim isso é péssimo, porque quanto mais distante você está do cliente, mais chances você tem de falhar no seu projeto. E isso é o que eu mais via. Era comum, às vezes, a gente pegar um projeto que tinha, sei lá, 6 meses de duração, por exemplo, começar a trabalhar com ele, então você perdia o contato com o cliente, e isso forçadamente, né? E dali a 6 meses você ia lá e apresentava todo o projeto pronto. Então, como a gente falou várias vezes aqui hoje, né? O que mais acontecia é chegar o cliente olhar e falar, nossa, mas eu não gostei dessa telinha, não está do jeito que eu esperava, eu imaginava uma coisa diferente. Ah, essa outra rotina que você fez, agora a gente não usa mais. Ah, esse relatório agora é um formato completamente diferente. E na pior das hipóteses, às vezes quando você apresentava o projeto, tinha muita coisa que estava com muito bug e não funcionava nadinha. Então isso frustrava muito o cliente. Então, isso com o TDD, com o contato direto com o cliente, que preza muito, é muito prezado nas metodologias ágeis, tudo isso podia ser evitado. E aí, com isso tudo, o pior era que o cliente normalmente tinha que pagar por isso que foi feito de uma forma errada e ficou ruim. Ele tinha que pagar para ficar bom, mas mesmo assim, quando a gente começava de novo, como o processo era o mesmo, os resultados normalmente eram os mesmos. Então, virava uma bola de neve de problema, de frustração de quem estava desenvolvendo, de frustração do cliente, de estresse que gerava aí nos diálogos, mas não era isso que eu imaginei, não era isso que eu pedi, não era isso que eu esperava, e é óbvio que gerava aí um investimento muito alto e muito desnecessário. Por outro lado, em alguns momentos que eu atuei também aí com um analista de negócio, era comum às vezes desenhar todo o fluxo, levantar todos os requisitos. Eu cheguei, às vezes, até a fazer protótipo, elaborar, às vezes, até estrutura de banco de dados. E aí, às vezes, quando chegava no desenvolvedor, ele não tinha dificuldade de encaixar naquilo que você tinha pensado. Às vezes, ele fazia, e aí, novamente, por conta de estar distante do cliente, são projetos de longo prazo, você não tinha tanto contato. Aí, quando você terminava e entregava aquilo, como nada tinha funcionado, a culpa era praticamente só minha. Então, isso me frustrava muito. Com metodologias ágeis, tem uma grande vantagem. Se não deu certo, mas a culpa pode ser compartilhada com todo o time. Da mesma forma que o sucesso, a vitória também, não é um mérito só de uma pessoa, é um mérito de todo o time, de toda a equipe. Então, assim, eu hoje eu não consigo, até um detalhe, antes eu sempre tive esse sentimento de que era importante entregar valor para as pessoas, que era importante entregar um software legal, para a pessoa se sentisse bem, satisfeita e com o investimento que ela fez, de ter um contato bacana com as pessoas. Eu sempre tive esse desejo dentro de mim, e eu demorei a descobrir que isso tinha um nome, que era metodologias ágeis. E depois que eu passei a conhecer, estudar, entender mais, sinceridade, eu não vejo valor, não vejo assim sucesso, não vejo uma forma legal de desenvolver software hoje sem ser utilizando metodologias ágeis, seja qualquer uma delas, seja talvez com uma experiência pequena, com conhecimento pequeno, mas já procurando colocar em prática, adaptar, melhorar todo dia, estar próximo das pessoas. É bacana quando você entrega o cliente às vezes até chora de emoção de ver que o negócio que ele pensou, que ele imaginou, que ele sonhou, está ali funcionando legal, atende, traz retorno financeiro para ele, melhora o negócio dele, torna ele uma pessoa mais feliz. Isso é muito gratificante. Então, eu não vejo uma forma legal hoje de desenvolver software sem ser utilizando metodologias ágeis. E a minha experiência antes, assim, eu não me lembro de nenhum ponto positivo, de nenhum ponto alegre, feliz, antes das metodologias ágeis. Bacana. Acho que alguém mais quer falar alguma coisa antes de encerrar. Acho que em relação ao Scrum, não é só a gente falar assim, vamos utilizar o Scrum, tem essas cerimônias e vamos utilizar porque é legal, porque é metodologias ágeis, né? Acho que a gente tem que ter em mente toda a equipe, entender por que de cada cerimônia, qual que é o valor de cada coisa e tentar adaptar se alguma coisa não estiver dando certo daquela forma, né? Não adianta a gente só falar que usa Scrum porque Scrum vai resolver todos os nossos problemas. Tem que ser algo cultural, né? E não simplesmente usar. O Scrum é uma ferramenta, não deixa de ser uma ferramenta também. Bacana. Podemos encerrar então? Legal. Então, eu vou agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo esse webinar aqui. O vídeo vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar o link através das plataformas do curso, né?
Gostaria também de agradecer a toda a equipe do Webgo aqui que participou, o Heraldo, o Efraim, a Marli, o Ebert, a Patrícia e o Gustavo Cadeiro. E o William, que teve que sair, né, rapidinho, tinha um compromisso agora. Foi muito bacana, a gente fica à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, é só colocar lá no Facebook ou no próprio fórum do curso e a nossa equipe está aqui de olho, né, acompanhando tudo o que está acontecendo lá para poder ajudá-los. E tomara, né, Araceli, que a gente consiga diminuir essa lacuna entre a academia e o mercado. Porque, infelizmente, a gente recebe muitos alunos recém-formados aqui no Webgo que nunca ouviram falar sobre métodos ágeis, né? Isso para a gente é uma tristeza enorme, né? Porque é a forma que a gente acredita em relação a fazer o trabalho. Então, é uma oportunidade muito bacana que a gente está tendo aqui de compartilhar um pouco essa experiência, esse conhecimento do time com os alunos, né, que estão acompanhando esse curso aí. Legal? Então, valeu, muito obrigado por terem participado com a gente. Estamos à disposição aqui para responder outras dúvidas. Bacana? Isso aí.